Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Olá amigos e amigas da comunidade Luz Brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal e Sua Gente. Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência. Nessa edição, recebemos em nossos estúdios o pastor João Campos. Amém. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o carinho de vocês, a receptividade que eu tive aqui no programa, nos seus estúdios também, na comunidade portuguesa, no Centro Português. Então, te agradeço muito, Ronaldo, esse tempo que você tem dado aqui. Espero poder contribuir de alguma forma. Também agradecer ao Sr. João Batista, né, que tem nos recebido sempre tão cordialmente aqui. Muito obrigado. É uma alegria estar com vocês, mesmo porque eu tenho vínculos familiares com Portugal. Certo, e é exatamente isso, pastor, que nós vamos falar. Sim. E pronto, né? E abordar também aspectos da sua vida profissional. Sim. Claro, o senhor é pastor da Igreja 100% Vida e também formado em arquitetura e urbanismo, né? Isso. Mas como o senhor mesmo mencionou, né? Eu vou começar perguntando, o senhor é descendente de portugueses, pois não? Sim, a minha mãe é italiana, imigrante italiana, meus avós, portanto, também. Minha mãe veio para o Brasil com 10 anos e meio, né, de Salerno, num pequeno povoado, uma pequena província, e os meus avós são portugueses, pais do meu pai, né? Meu avô chama José Baptista Campos, com P mudo, e a minha avó Maria Cabral de Rezende Campos, né? Vieram desse município de Armamar, né? A província de Santo Antônio, ali, Fontelo de Santo Antônio, né? E eu fui buscar essas referências recentemente, Ronaldo, porque quando eu conversei aqui com vocês, eu confesso para vocês, fiquei surpreendido, né? Fiquei surpreso porque eu tinha tanta referência da minha ascendência italiana e pouca referência viva da minha ascendência portuguesa. Eu convivi menos com meus avós portugueses porque eles eram de São Paulo, do bairro do Limão. E os meus avós italianos convivi durante a infância, até os 8 anos com meu avô e depois mais tempo com a minha avó. Então a minha ligação com os italianos foi maior. Mas sabe, foi um puxão de orelha assim, sutil, que o programa Portugal e Sua Gente me deu, porque eu fui correr atrás da documentação e confesso para você que isso me acendeu agora uma chama para eu buscar maiores referências. E até decidi com a minha esposa, que está aqui, ir para Portugal o ano que vem, para a gente visitar esse local, coisa que eu queria fazer, mas não tinha feito até então. Nossa, né? Com certeza o senhor e a sua esposa vão adorar Portugal, né? Tenho certeza. E nessas pesquisas que o senhor já fez sobre o país, né, que mais tem chamado a atenção, que o senhor deseja conhecer? Olha, os pontos turísticos de Portugal, evidentemente, né, que são belíssimos, mas eu amei o litoral. Eu fiz uma pesquisa mais, assim, aquele relevo de Portugal, algumas localidades belíssimas, imperdível, né? Aquilo maravilhoso e tal. Mas, sinceramente, eu também não pesquisei ainda se eu ainda tenho parentes lá, porque, eventualmente, eu possa ter algum parente distante, como eu tenho muitos na Itália. Eu devo ter em Portugal, mas eu vou pesquisar isso. E o programa aqui acendeu essa curiosidade minha, né? Ah, que bom. E já agora, falando nomeadamente na sua formação como arquiteto, o senhor tem mestrado em artes e doutorado também, né, em artes visuais. Como foi que despertou no senhor o desejo de ingressar nessa área? Então, aos 9 anos de idade, eu comecei a fazer um curso de escultura na areia, aqui em Santos, que era coordenado pelo escultor Pedro Germe. Aliás, eu acho que a memória dele é pouco lembrada aqui na cidade, infelizmente, descendente de italianos também. Mas ele tinha um curso pela Prefeitura Municipal de Santos, Secretaria de Cultura. Aos 9 anos eu comecei, e eu fui até os 17 anos, fazendo escultura na areia. Eu ganhei vários campeonatos, eu fui o 4º lugar brasileiro em escultura na areia, ainda antes dos 15 anos de idade. Fazia parte daquele grupo expoente do Brasil, que, por sinal, ganhou vários concursos internacionais de escultura na areia. Eu quero lembrar aqui da Lorene, estava lembrando ela de manhã, que ela foi para
para uma praia francesa chamada La Baule, e era patrocinado pela Air France. Ela foi vestida de Carmen Miranda, porque ela foi representando o Brasil. Então ela desceu lá em Portugal vestida de Carmen Miranda e tal, foi muito interessante, que é portuguesa, por sinal, né, de origem. Mas então eu comecei com a escultura na areia. Depois eu ingressei nos cursos da Prefeitura Municipal de Santos, que eram coordenados pela Unesco, né? E ali eu tive minha formação praticamente completa, desenho, pintura, fotografia, gravura. Só que eu já comecei a expor logo cedo, em 1973, eu tinha 15 anos, portanto, eu já fiz minha primeira exposição e agora já tenho mais de 60 exposições realizadas. Depois eu fiz arquitetura e urbanismo, e não lamento, eu ia fazer artes plásticas, né, mas meu irmão fazia já arquitetura. Eu falei, vou entrar na arquitetura, me complementou assim totalmente. E depois fiz uma pós-graduação em arte e design, e aos 43 anos, Ronaldo, depois dos meus filhos maiores, eu ingressei na Unicamp, né? Passei por um processo seletivo rigoroso, comecei meu mestrado em artes e logo em seguida o doutorado em artes visuais. Nesse período eu dei aula na Unicamp, na área de arquitetura, e dei aula também no Instituto de Artes da Unicamp, de pintura clássica, desenho e pintura normal na graduação da Unicamp. Mas eu fiquei 11 anos na Unicamp. E hoje em dia eu produzo minhas obras dentro do meu ateliê, né? E ano que vem eu devo fazer uma mostra, depois de muitos anos, né? Depois de muitos anos sem expor, juntamente com uns colegas daqui, o Elver Savieto e outros colegas, que nós vamos abrir uma mostra no Centro Cultural de Santos aqui, no Centro de Cultura de Santos, Patrícia Galvão. Então a minha trajetória nas artes assim, foi praticamente a vida toda, até o dia de hoje eu sou envolvido. Só que hoje é uma atividade paralela que eu não consigo dedicar tempo integral, né? Parabéns, professor, por esse extenso currículo. Faz parte da vida, e, né? claro, pela essa extensa atividade profissional. E por falar nisso, né, quais são as principais referências, nomes, tanto na arquitetura como no desenho, fotografia, que o senhor admira? Olha, hoje além de pintar e desenhar, eu coleciono trabalhos de arte. Né? Eu coleciono, dentro da medida do possível para mim, né? Mas eu coleciono boas obras. Eu sei selecionar boas obras, né? Porque conheço bem da área, a vida inteira, como eu te disse, né? Então, o meu trabalho inicial foi na área da pintura fantástica, do surrealismo, aquela temática onírica, né? Das artes. Depois, eu sofri envenenamento por tinta a óleo. Eu trabalhava aqui eu tinha um ateliê aqui na Cadeia Velha de Santos. E eu ficava ali o dia inteiro, a noite inteira, e tal, pintando a óleo, até que eu tive envenenamento aos 17 anos de idade, porque era metal pesado, a tinta a óleo, né, cádmio, chumbo, e eu desenvolvi uma asma, a minha voz rouca, né, é por conta dessa asma que eu tenho e que veio em função desse envenenamento. Então, hoje em dia, eu trabalho com materiais não tóxicos, trabalho mais com aquarela, que é uma técnica difícil e que eu tinha abandonado no passado, porque para mim o óleo é insubstituível, né? Mas eu tive que desenvolver um outro tipo de material porque eu não consigo mais trabalhar com óleo, é tudo muito agressivo, né? Mas eu tenho grandes referências. Na pintura, no passado era Salvador Dalí, Giorgio De Chirico, Max Ernst e tantos outros, né? Mas eu adquiri, viu, Ronaldo, eu vou te dizer a verdade, uma capacidade, vou dizer assim, uma sensibilidade para tudo que tem qualidade, sabe? Então, a minha gama de gostos, assim, ela vai desde o abstracionismo geométrico, sabe, expressionismo, até as técnicas mais acuradas, mais elaboradas de pintura. E na arquitetura eu sou fruto do brutalismo paulista, né? Do Paulo Mendes da Rocha, do Walter Toscano, e no sentido nacional eu vou ser criticado por isso, eu sei, né? Vou tomar pedrada, eu sei, mas eu gosto muito do Oscar, né? Oscar Niemeyer, para mim, ele é uma referência estética. Eu sei que muitos criticam, né? A arquitetura dele é impossível, ninguém consegue ficar ali dentro e tal, coisa que eu discordo, mas eu tenho uma frase do Oscar que eu gosto de reproduzir. Ele dizia, enquanto vivo: você pode não gostar do que eu faço, mas nunca você vai poder dizer que você viu algo igual. Ou seja, ele inventava também.
ele criou uma linguagem visual na arquitetura. Claro que é sujeita a críticas, tudo isso, né? Mas enfim, quem não é, né? Quem é que contenta todos, né? Mas é uma escola do Le Corbusier, né? Que começa com Le Corbusier, passa por Mies van der Rohe, por aqueles grandes mestres da arquitetura moderna. E óbvio que tem excelentes representantes hoje da arquitetura, mas a minha escola é essa. Meu desenho na arquitetura foi muito influenciado por isso, né? Eu fui arquiteto 18 anos de órgão público. Comecei na Prodesan, em Santos, né, com o prefeito Paulo Gomes Barbosa, né, pai do deputado federal, e o Aníbal Martins Clemente, que era o presidente da Prodesan, que era arquiteto. O Rubens Quintas também, falecido, português também, sujeito espetacular, né? Faleceu novo também. Então eu fiz parte daquela equipe da Prodesan na área de projeto de obra pública e eu peguei gosto por aquilo. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com o Mário Ando, que era o sobrinho do Rui Otaki. Então já vinha dessa escola do Rui Otaki de arquitetura, em São Paulo isso. Depois trabalhei com outros arquitetos lá em São Paulo. Mas aí eu vim para a Prefeitura de Praia Grande, chamado para trabalhar, para ser chefe da divisão de planejamento urbano. Fiquei ali uns anos, depois eu fui chefiar a divisão de obras públicas de Praia Grande. Aliás, que eu tenho muito orgulho, sabe, pessoalmente, nada, uma inflação egóica aqui, mas tenho muito orgulho, porque Praia Grande, quando eu cheguei ali, a Avenida Kennedy era de terra, um areião, e a pista principal era um vai e vem. E da nossa prancheta ali, sabe, da equipe de projeto da qual eu chefiava, saíram os grandes projetos que fizeram aquilo que Praia Grande é hoje. A animação está garantida no preço certo. Venha testar os seus palpites, divertir-se com a família e torcer por grandes prémios. Não perca o programa que já é tradição em Portugal. De segunda a sábado, a partir das 7 da noite, aqui na TV Portuguesa. Imagina você poder comer a melhor comida portuguesa sem ter de viajar. Aqui, pertinho da sua casa, você tem uma excelente opção, o Cantinho de Portugal. Venha nos conhecer a nossa gastronomia. Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos, localizado na Rua Amador Bueno, 188, no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo, conhecendo um pouco da história de Portugal. Apoie. Colégio Lamec, referência no ensino infantil e fundamental há mais de 30 anos em Santos. No ritmo do seu dia, a informação chega no tempo certo. No Jornal da Tarde, os principais acontecimentos de Portugal e do mundo, com compromisso e credibilidade. Reportagens especiais e temas que impactam o seu dia-a-dia. De segunda a sexta, às 13 horas, esteja sempre bem informado. Jornal da Tarde, porque a notícia não espera. Como o senhor vê o desafio hoje, né, que muito se fala em cidades sustentáveis, né? Sim. Questão da mobilidade, a preservação do meio ambiente, né? Sim. Como um gestor, no caso o senhor como arquiteto, né, ele deve fazer para projetar, porque tem a construção civil, claro, que também pede passagem. Pois é, na verdade é um conflito que é aí, né? Mas assim, a questão ambiental, ela não é uma questão romântica, né? Você não pode tratar a demanda ambiental como uma questão romântica, ela é um imperativo das cidades, por conta de poluição, qualidade do ar, qualidade ambiental também, né? Então é algo que os urbanistas, a minha formação é de arquitetura e urbanismo, ela impõe esse tipo de cuidado. Eu fiz parte, lembrando bem, na Prodesan, da elaboração do PDDI, né? Que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que era um projeto que era do Célio Calestini e da Lenimar Rios, que ficavam no 7º andar da Prodesan. Um trabalho belíssimo, mas pouco daquilo. Se em 78, você veja, quando isso foi elaborado, ele é de 78, ele tivesse sido implantado em Santos,
a gente teria uma qualidade de vida ainda muito mais superior do que a gente tem no dia de hoje. Então veja que isso é um imperativo, tem que tomar cuidado. Agora, a construção civil pede passagem, ok, tem a questão econômica, de empregos, né? Isso é uma demanda, só que a cidade tem que saber controlar isso, né? O plano diretor físico da cidade e as legislações que estão abaixo dele, Código de Obras do município, uso e ocupação do solo, o Código de Posturas, isso tudo tem que ter uma visão holística da cidade para que você não ceda à tentação de abrir mão para o poderio econômico. E a cidade já teve problemas seríssimos com isso, né? Não dá para a gente enumerar aqui agora. Eu fiz parte algumas vezes, por exemplo, em Santo André, em Praia Grande, eu cheguei a chefiar comissões de regularização de obra. Eu falo isso aqui porque a gente virou essa história. Praia Grande, por exemplo, os camaradas construíam um edifício inteiro irregular. E depois iam na prefeitura, pagavam 5 vezes o valor dos emolumentos para aprovação de um projeto e regularizavam uma obra completamente irregular. Quer dizer, isso é danoso para a cidade, sabe? Você tem problema de ventilação, você tem problema de projeção de sombra em cima de outras áreas, você tem invasões de recursos, sabe? Ou seja, se cria um caos urbano, né, completo. E a gente conseguiu reverter isso, sabe? A gente redesenhou a cidade, os loteamentos que eram sobrepostos, tinha lote lá que tinha 3, 4 donos, a gente refez todo o desenho de Praia Grande. E eu me orgulho muito, porque Praia Grande cresceu muito, até muito mais em relação a outras cidades, em função desse cuidado de planejamento mais amplo que as cidades não podem perder de vista. E o senhor também, né, foi professor, né, trabalhou na docência, né? Isso. Como foi essa experiência? Então, eu comecei cedo, né, com isso. Quando eu trabalhava só com artes plásticas, eu era professor do SESC, né, de desenho e pintura. Tinha uma comunidade grande lá que eu dava aula, né? E depois disso, eu fui para a Universidade de Santa Cecília também, e outros cursos que eu dei pela cidade também. Depois eu fui dar aula na Unicamp também, como eu disse, lá no Instituto de Artes e na Faculdade de Arquitetura, ao mesmo tempo dando aula de projeto e de desenho e pintura, né? Já na graduação da Unicamp. Assim, eu posso dizer para você com toda certeza, eu sou mais confortável em sala de aula do que em qualquer outro lugar. Gosto, é a minha praia da aula. Até na igreja, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu gosto muito de estar numa sala de aula com as pessoas que estão aprendendo ali teologia e outras matérias afins, né? Gosto muito, é uma experiência. Aliás, eu continuo dando aula. E por fim, estava esquecendo aqui, eu fiquei poucos anos no Instituto Federal. Eu dei aula em 8 disciplinas no Instituto Federal em registro. Eu saía daqui, ia para registro da aula e depois voltava. Foi uma experiência ótima. O IFESP de registro, ele é muito bom. E as pessoas dizem, é a região mais pobre do estado de São Paulo. Aí eu digo, vai lá, vai ver. Você tem lá o IFESP, o Instituto Federal, que ocupa o bairro do Agrochá ali. Você tem o Senai, que fica na sequência, a perder de vista. Você tem a Universidade Estadual, a Unesp. Você tem as faculdades do Senac. Você tem SESI. Você tem uma gama em registro, que é uma cidade polo ali, né, de 14 pequenas cidades. Fantástico aquilo ali. E agora há um projeto grande ali para desenvolvimento do Vale, né, do Ribeira ali, sensacional. Eu construí lá também, eu comprava uns lotes, fazia as construções. Enquanto eu dava aula, eu construía na parte da manhã. É uma cidade que eu amo. Um abraço aí para os amigos de registro. Lá eu sou conhecido como professor João. Pois. E, claro, como o senhor mencionou instantes, né, o senhor é pastor da Igreja 100% Vida. Como surgiu esse chamado na sua vida? Então, tenho tempo? Em 1978, eu estava no 3º ano de faculdade, eu estava sendo evangelizado por um maluco, um ex-maluco, né, que eu chamo assim, da Sociologia da USP, que veio fazer arquitetura. Eu não vou falar aqui do meu passado, porque não é muito louvável, né, falar sobre isso, mas eu estava numa situação do pessoal daquela época, né, sexo, drogas e rock and roll, só vou falar isso, né, e tal.
afundado nisso. E eu tinha ganho uma bolsa de estudos para o México, para fazer pintura mural. Eu ia participar daquela escola do Orozco, dos Siqueiros, né? Principal escola de muralismo do mundo. E eu falei, eu estava com a documentação toda pronta, eu ia ter manutenção e o estudo durante 2 anos e meio, se não me engano. E já tinha planejado, eu era solteiro, já tinha planejado ir para Nova York depois, porque eu tinha amigos em Nova York, depois para Paris, onde um amigo meu já tinha ateliê lá, já estava pintando lá. Minha vida era ser pintor, queria ser artista plástico. E aí, aos 19 anos, eu entreguei a minha vida a Jesus. Na verdade, eu estava numa depressão profunda, estava lendo a palavra de Deus, a Bíblia, e numa noite na minha casa, eu recebi um convite para uma reunião de oração. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica na minha vida, nunca. E ali eu entreguei minha vida a Jesus numa reunião de oração. Só depois disso, eu fui encaminhado para uma igreja que era mais perto da minha casa. A igreja onde eu sou pastor hoje. Há 48 anos atrás, isso aconteceu. E aí, isso foi em março, eu ia até o final do ano para o México. E aí eu conheci uma loira, né? Eu conheci uma mocinha, né, que era filha do pastor presidente, uma moça de 15 anos, eu já tinha 19, né, para 20, e aí a minha vida mudou completamente. Não porque eu a conheci apenas, mas porque eu conheci Jesus. E aí meu propósito de vida mudou completamente, né? Eu desisti da bolsa, abri mão da bolsa, terminei meu curso de arquitetura, e quando eu terminei o curso de arquitetura, ela começou odontologia. Ela é mestre em odontologia, bucomaxilofacial, uma profissional de 38 anos, muito experiente, né? Faz cirurgia de face, é muito competente mesmo. Tem clínica até o dia de hoje, né? A gente sempre foi profissional, a gente sempre se manteve financeiramente, mas mudou minha vida completamente. E aí, dali para frente, em 1 ano e meio, eu era líder dos jovens, fiquei 11 anos, depois fui diácono, depois obreiro, depois fui consagrado pastor em 1993, depois de uma viagem para a Suécia, e há 8 anos atrás eu assumi o pastorado sênior de todo o ministério. Nós estamos em Santos, São Vicente, Praia Grande, e temos núcleo em Guarujá e em Cubatão também, né? E temos aí em torno de 2.000 pessoas, congregando todo mundo, 1.800, 1.900 pessoas, e eu sou o pastor sênior dessa família que eu ganhei. Agradeço por compartilhar seu testemunho, pastor João Campos. E pronto, para falar em evangelizar, né? Sim. O senhor também participa, né? Tem um programa na Rede Total de Comunicação. Exatamente. E eu gostaria que o senhor falasse para a nossa audiência, né? Bom, isso aqui é o principal desse momento, viu? Que a gente vai falar aqui agora, porque ele vai dar uma notícia boa aí para vocês. Enfim, nós entramos na televisão dia 5 de abril de 1994. Não, 93, perdão. Há 32 anos, nós estamos ininterruptos na Baixada Santista. Nunca paramos um dia sequer. Um dia sequer. Começamos na antiga TV educativa do senhor Lupércio Mussi, né, que era uma TV educativa, e depois migramos para outras TVs. Por final, acabamos na TV Mar, que é, na verdade, a gênese da Record, hoje em dia, e passamos aqui, não assim, apenas pela Baixada, mas também em São Paulo, algumas cidades do interior. Hoje, nós estamos no canal 19 da Vivo TV, é um canal 24 horas, da Rede Total de Comunicação. Portanto, isso é importante te dizer, Ronaldo, apesar da imensa maioria da programação de 24 horas por dia ter conteúdo cristão, né, nós não somos, não impomos uma programação exclusivamente religiosa ou cristã, como as pessoas conhecem. Mas a gente abre para programas que são de interesse da comunidade, né? Então é o que nós fazemos hoje, depois de 32 anos ininterruptos. Então nós estamos lá, temos o streaming também, né? Aqui no celular também, e é uma rede, porque nós fazemos vários programas paralelos, temos podcasts, temos uma série de outras programações, mas a nossa programação central é na Rede Total de Comunicação, canal 19 da Vivo TV.
Certo. Parabéns por esse trabalho e, claro, pegando a sua deixa, né, essa grande novidade aí que temos para anunciar hoje no programa Portugal Sua Gente, né, que vamos agora também essa parceria com a Rede Total de Comunicação, vincular, querida audiência, nosso programa Portugal Sua Gente na Rede Total de Comunicação. Amém. O que para nós, é claro, é um motivo de muita alegria e orgulho, pastor. Olha, isso, acredite, eu creio que vai contribuir para uma disseminação maior do programa Portugal e Sua Gente. Por quê? Porque a comunidade portuguesa na cidade é muito grande, muito influente e deixou aqui rastro, né? E continua deixando, evidentemente, não só na história da cidade, mas no comércio da cidade, nas instituições da cidade. Então, isso vai ampliar ainda mais o alcance do portal TV Portuguesa e do programa Portugal e Sua Gente, especialmente, mas também é bom pra gente, sabe? É bom pra gente, porque divulga mais o canal e traz esse conteúdo comunitário saudável, que é o que a gente precisa na TV, né? Porque desculpa usar a expressão, mas é minha convicção, quanto lixo, né, a mídia promove e que não traz engrandecimento nenhum para a sociedade, não traz contribuição efetiva para a cidade. E o programa Portugal e Sua Gente traz a vida do povo português, que tem tudo a ver com o Brasil, tudo a ver. E Santos, somos cidades irmãs também, né, com algumas cidades portuguesas, e país, né. Enfim, eu creio que vai ser muito bom para os dois lados, e quem ganha mesmo é a audiência. Quem ganha muito mesmo é a comunidade portuguesa, mas não só, a comunidade santista de maneira geral. Eu festejo isso também. A gente, na verdade, vem ensaiando isso já há alguns meses aí, e se Deus quiser, em nome de Jesus, vai dar tudo certo e vamos até onde Deus permitir que a gente vá, né? De certeza. Quem sabe se a gente não amplia isso, né? Cada vez mais. De certeza, pastor João Campos. Amém. Ser uma parceria que vai muito engrandecer a ambos os lados. Eu gostaria de agradecer, pastor, novamente sua presença aqui no nosso estúdio do Portal TV Portuguesa. Sim. E pronto, deixar uma consideração final para o senhor e para a nossa audiência. Graças a Deus, olha, tudo aquilo, eu vou personalizar um pouco agora, tudo aquilo que eu faço, tenho feito na minha vida há 48 anos, ele tem um propósito, ele tem uma finalidade, que é honrar o nome do Deus que eu creio e levar pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso está além da religião, isso está além de uma igreja A, B ou C, né? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E eu dedico a minha vida a isso. Agora, colocar nossa vida a serviço do reino de Deus não significa só ficar atrás de um púlpito, sabe? Significa você alcançar a comunidade. E eu tenho certeza absoluta que o programa Portugal e Sua Gente vai fazer parte desse conjunto, desse todo, né? E de quem tem interesse de apresentar para a sociedade algo que seja, sabe, saudável, algo que contribua, algo que tenha a ver não apenas com as suas raízes, mas com aquilo que efetivamente a gente está fazendo no dia de hoje para alcançar as pessoas. Eu creio que tudo isso faz parte desse conjunto, eu não diria nem que é uma moldura, mas que é um conjunto de coisas que vai trazer esse benefício para todos, que é o que nós queremos, eu pessoalmente, vocês como instituição, e eu tenho certeza que a cidade vai aproveitar muito isso. Eu quero também convidar você, que a nossa audiência na Rede Total de Comunicação, para que você clique ali, que você fique atento ao programa Portugal e Sua Gente, que você vai aprender coisas que eu também preciso aprender hoje, que estava atrasado nisso, mas que vou recuperar esse terreno sem sombra de dúvida. Obrigado, viu, Ronaldo? Deus abençoe. Eu que agradeço novamente, Amém. Pastor, pela sua Amém. Presença. E é isso, querida audiência. Essa foi mais uma edição do programa Portugal e Sua Gente. Gostaria mais uma vez de agradecer o carinho da vossa audiência e pedir que compartilhe nosso conteúdo e assista também pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Baixe gratuitamente nosso aplicativo Portal TV Portuguesa pelos sistemas iOS e Android. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço o carinho da vossa audiência e até a próxima. Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias.
O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil.